Fala galera, começando mais um Prodscast e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que eu sou grande conhecedor, que é games e esportes. E pra isso eu tô com a minha co-host maravilhosa Marina Cabral. O Felipe Vieira veio aqui e o José Vitor Almeida, que é o nosso grande especialista aqui hoje, grande conhecedor, apaixonado, estudando jornalismo, né, Zé? Sim. E um grande apaixonado por esportes e games. Marina, sabendo que eu conheço uma grande quantidade de zero coisas, eu quero saber o que você conhece de Eu esportes. conheço muita coisa, entendeu? Eu conheço tudo sobre jogos de celular, como Township, que é aquele da fazendinha que a gente joga, entendeu? Quando foi É o primeiro único. campeonato de esportes, hein, Marina? Semana passada. Exatamente, muita gente vai pensar que foi semana passada, mas não foi, foi em 1972. Nossa. O primeiro campeonato de esportes. 24 jogadores disputaram e o prêmio era uma assinatura anual da revista Rolling Stones. Muita coisa mudou até aqui, né, Zé? Como é que tá o mercado hoje em dia, assim, de games e esportes? Bem, hoje em dia você consegue assinar umas 300 milhões de Rolling Stones com as premiações. Vamos A gente está falando de premiações milionárias, né? O evento em si gera dinheiro para os competidores, patrocínio. A gente vê competições nacionais com grandes marcas, né, patrocinando. A gente pensa, por exemplo, no CBLOL de League of Legends, com Gillette, com Kit Kat, marcas que geralmente você veria anunciando na TV. Não pode falar marca, que elas não estão patrocinando. Com chocolate, barbeador. Aquele do rádio pra barba. O Presto Barba, sabe o Presto Barba? Sei, Aí sei, tem sei o bem. do chocolate que você come no intervalo. Have a break! Isso, entendi. exato. Aí, pô, marcas que você estava acostumado a ver patrocinando futebol, hoje você vê patrocinando joguinho. E quando foi que esse mercado se consolidou? Tipo assim, porque é uma coisa muito nichada, né? Tipo, eu não fazia ideia, eu vou ser muito sincero, eu não fazia ideia do que era esportes, até acompanhar que a gente vai falar depois, uma viagem que você fez, eu não tinha noção do tamanho. Tipo, quando que foi esse movimento de consolidação que esse movimento teve? Cara, é bem progressivo, né? Você falou que começa na década de 70, e de 70 até o começo dos anos 2000 foi bem lento. Em 2006, você começa a ver campeonatos de Counter-Strike ali com uma premiação de $10 mil e tal, mas começa mesmo a virar o que a gente conhece hoje desse tamanho por volta de 2012, 2013. Por exemplo, o jogo que eu narro principalmente, que é o Dota 2, o primeiro mundial deles foi em 2011 com uma premiação aí já de 1 milhão. Nossa. Mas era tipo, é um absurdo, eles foram bem assim, à frente de qualquer coisa, ninguém pagava tanto. A empresa foi lá, bancou 1 milhão na premiação, mas aí 2014, 2015 começou a virar normal 1 milhão, entendeu? Entendi. A gente vê esse crescimento acompanhando um desenvolvimento tecnológico. Com o surgimento da banda larga e a possibilidade da transmissão de jogos, você passou não só a ter uma base de jogadores, como uma base de pessoas que estavam transmitindo esses jogos. E a audiência para esses jogos é o que fez com que fosse possível esse mercado crescer, onde as pessoas estavam não só competindo, mas também assistindo e pagando para assistir. Até porque pra ter essas premiações é preciso ter espectador, né? E a transmissão é principalmente na Twitch, não é isso? O principal site, a principal plataforma de streaming que rola é a Twitch. Mas o YouTube também chega legal. Algumas marcas tentam fazer no Facebook Gaming, né? Que é uma plataforma de streaming do Facebook. Que na pandemia cresceu muito, né? Porque o Facebook Gaming, ele botou bastante dinheiro na pandemia pra tentar trazer streamers de outras plataformas pra lá. Entendi. Não vingou. A Twitch é meio que uma bicho-papão da cena, porque toda nova plataforma tenta chegar, bota dinheiro, mas não dura muito tempo a investida. Tipo agora, vários streamers estão indo pra uma tal de Kick. Não sei se vocês viram no Twitter, em algum lugar. É uma verdinha, uma tal de Kik que tá botando dinheiro pra caramba também, mas é uma estratégia meio falha, porque já morre. Consolidou a Twitch, né? O pessoal já sabe ali. É a primeira e a mais consolidada, de fato. Com certeza. E qual que é a importância desse movimento de esportes, assim, pro esporte? Tipo, ele acaba trazendo mais visibilidade ou você acha que não tem ligação desses dois mundos? Sinceramente, acho que tá interligado, é interessante. Por exemplo, a gente vê movimentos do Comitê Olímpico Internacional tentando trazer algumas competições para as Olimpíadas e tal. É algo interessante, mas eu acho que são ramos que podem andar cada um com as suas pernas, sem problema. Porque o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, depois de muitos anos acrescentou novos esportes, que foi em 2000 e
Japão, que foi surf, 2020 skate... foi 2021, né? Escalada, e agora tá com esse movimento de coisar. E aí vem a discussão do esportes é esporte, não é esporte. Tem essa polêmica bem em torno, né? Marina, o que você acha disso? Cara, então, assim, a minha opinião é totalmente de uma pessoa leiga que tá por fora disso. Então, minha opinião é bem, assim, baseada no que eu acho que realmente seja. Porque, na minha opinião, eu acho que pra esporte mesmo, eu não sei se qualificaria como um esporte em si. Por ser uma coisa que você tá ali mais... Sei lá, você não tem essa movimentação igual você teria, por exemplo, fazendo algum outro esporte. Mas, assim... Como eu disse, totalmente leiga, assim, eu acho que essa seria a minha... Então você não gostaria de ver, por exemplo, o Dota que ele falou na Olimpíada? Cara, se tivesse, não seria uma coisa que eu estaria ali, entendeu? Entendi. Poxa, ao mesmo tempo, a gente já tem esportes como tiro e a gente tem esportes como arco e flecha. Tá, arco e flecha requer uma quantidade de força considerável. Mas tiro é segurar uma arma, não tá tão distante de um Segurar o mouse e Um o teclado. mouse, aham. Exatamente, em termos de requerer precisão, reflexos, pensamento estratégico, coordenação com uma equipe, tudo isso são elementos que você encontra em outros esportes, sabe? A partir daí a gente pode considerar que tem muito para poder ser considerado um esporte como o outro. Além de que, se a gente for olhar por outro aspecto, em termos de... Os esportes que a gente acompanha não são só bons de se praticar, eles são também bons de se assistir. E a gente tem uma movimentação que está acontecendo nesse sentido de tornar mais fácil de engajar com o assistir das partidas dos esportes. E eles já têm uma vantagem no sentido de que eles são online, então eles podem trabalhar com uma interface muito melhor, mas eles estão focando nesse sentido de estar trazendo mais uma maneira fácil e simples de a pessoa acompanhar o que está acontecendo ali. Zé, o que você acha que, assim, do mercado de esportes, o que entraria na Olimpíada? O que você acha que teria mais Cara, força? então, é até uma parada que a comunidade que curte esportes é meio contra. Porque quando você vê esses experimentos que o COI fez, você vai ver os jogos que eles fizeram, tipo golfe online. São jogos que os gamers, vamos usar esse termo assim, de fato não jogam. São jogos, que eles botaram o Forza, que é um jogo de corrida, aí beleza. Mas os jogos que a galera mais joga, não botaram e nem deve entrar. Por quê? Estamos falando de jogos como Dota e LoL, que são jogos de fadinha e guerreiro tacando magia um no outro. E estamos falando de Counter-Strike, que é um jogo de tiro terrorista contra terrorista. Quando você vai ver numa Olimpíada, o objetivo é plantar uma bomba e explodir a bomba. Isso não vai acontecer, entendeu? A Olimpíada vai exatamente pelo outro caminho de Exato. paz mundial e união dos continentes. A menos que eles abram a cabeça... Não, é porque ainda tem aquele papo, jogo influencia as pessoas, tem toda essa história. Se eles abrirem a cabeça pra, não, jogo não influencia ninguém, existem psicopatas que poderiam ser influenciados por jogo, por filme, por alguma coisa... Mas jogo não influencia ninguém. Se eles abrirem a cabeça e botarem os jogos que de fato são jogados, aí beleza, isso pode virar algo interessante. Não, e esse papo de influência eu acho até meio balela, porque se a gente for pegar e analisar a história, por exemplo, a gente teve muito mais índices de serial killer nos Estados Unidos da década de 90 para trás do que da década de 90 para frente, onde não existiam jogos. Hoje em dia tem muitos atentados em escolas, muito triste, em baladas e tal. Mas a questão do serial killer era muito mais forte antigamente e não tinha jogo pra influenciar ninguém. Pode acontecer do jogo influenciar a pessoa, mas se não existisse o jogo, alguma outra coisa iria influenciar, entende? Com certeza. O cara que... Eu não sou nenhum psicólogo ou nada, mas eu creio que o cara que tem tendências psicopatas, ele vai ser influenciado por alguma coisa. Certeza. Pode ser por um jogo, pode ser por um filme, pode ser por um bagulho, uma série na TV. O problema tá na cabeça dele, Pode não ser no por um externo, jornal, né? ele pode... Por exemplo, igual a gente viu, né, agora, recentemente... rolou esse negócio das escolas e tal, a quantidade de coisas que aconteceram em sequência. Por quê? O cara que era psicopata, ele já era um provável psicopata, viu na TV e falou, pô, fazer também.
Então Sim. entra em cadeia, não tem nada a ver com o jogo, por exemplo, entendeu? Sim. A Exato. gente, como ser humano, tem a capacidade de separar a ficção da realidade. Sim. É por isso que a gente lê Harry Potter e não sai achando que a gente vai conseguir voar em cima de uma vassoura. Tem uma galera Mas que acha. eu esperei minha carta. Ó, se E duvidar até até hoje hoje, eu tô chegou. esperando minha corujinha lá. Pô, quando eu vi na internet uma escola de quadribol Ai, cara, que tinha uma vassoura lá com 2 vadinhas do lado e um motorzinho, eu falei, tá, pode ser que... Eu acho que o Harry Potter existe lá num país nórdicozinho, eu acho que ele tá lá. De verdade. E assim, falando de esportes na Olimpíada e tal, eu pensei numa coisa que agora, tipo assim, se isso entrar com muita força, a gente tem agora o metaverso chegando também muito forte. Você acredita que num futuro, não tão distante, mas também não tão próximo, a Olimpíada pode ser um rolê no metaverso? Eu sou totalmente, assim, afastado um pouco de metaverso. Eu acho uma bizarrice. Eu acho do também. caramba. Mas se tá a gente ligado? parar pra pensar, imagina, sei lá, tipo, o Nadal jogando tênis no metaverso na Olimpíada. Tipo, é ele, mas ao mesmo tempo não é ele, mas... Eu não acredito que o metaverso é alguma coisa que vai vingar, Eu mas também tenho pelo essa motivo opinião. de a gente já vive numa realidade aumentada, onde a gente tem o nosso smartphone criando elementos a partir da realidade dentro dele. Toda vez que você aponta a câmera para alguém e aplica um filtro, você está criando uma realidade aumentada. Você já está fazendo isso. A gente já tem essa interface. A ideia de a gente entrar para uma realidade virtual e, tipo, sair da realidade concreta não é algo que a maioria das pessoas quer fazer, porque a gente precisa de ter contato com o real o tempo todo, e a gente está nessa transição entre o impulso real e o que está vindo da rede constantemente. A ideia de a gente sair de um e ir completamente para o outro, para depois voltar, não me parece algo que vai vingar, porque isso é a ideia dos anos 90 que eles tinham do que internet seria, sabe? Quando, atualmente, a gente tem uma integração muito mais sofisticada do que isso. Eu acho que é o Mark Zuckerberg jogando dinheiro no ralo. Mas... Tá sobrando, né? Tá precisando de apanhar do Elon Musk. Tô ansioso por esse O momento. Zuckerberg tá muito no shape, tá? Tem uma foto Eu dele. vi, eu vi. Ele tá muito no shape, eu acho que Ele o já Elon vai treinou um ganhar. tempo, ele tá querendo bater no Elon. Enfim, mas sobre a colocação dos esportes como parte das Olimpíadas, eu acredito que não funcionaria junto dos esportes tradicionais. Porque os esportes, eles são muito específicos no sentido de como as regras deles funcionam. Se você olha o Dota ou olha o LoL, os personagens estão constantemente sendo atualizados, tem novos modos de jogo, você tem um meta que está se alterando. Sim. E isso não funciona com jogos normais, onde você tem as mesmas regras desde milênios atrás, e você tem os mesmos campos, você não tem mudança de mapas. Aliás, você pode ter, tipo, diferentes pistas de corrida, mas ainda assim elas vão ter que estar dentro de um padrão muito específico. Vocês acham que seria o caso, então, de como tem a Olimpíada, a Paralimpíada, ter a Olimpíada Só e de Na Olimpíada? verdade já existe, na real. Vai rolar agora os Jogos Asiáticos. Sim. Eu não lembro se é em setembro, ou em agosto ainda, ou em novembro, enfim, mas outubro. Vai rolar os Jogos Asiáticos, que tem essa pegada de ser meio que a Olimpíada Asiática de Jogos Eletrônicos. Lá eles até valorizam mais do que aqui, porque também existem coisas mais pro ocidente nessa pegada. Só que como os esportes, eles são muito globalizados, você olha as principais equipes do mundo em qualquer jogo, geralmente são equipes muito misturadas de nacionalidade. Quando você... Igual futebol também, né? As equipes são formadas por jogadores de vários lugares. Mas nos esportes eletrônicos especificamente, existem competições nacionais, no sentido de nações contra nações, só que isso não gera muito apelo do público. A gente tem meio que experimentos já, competições nesse sentido, que é tipo, legal, o Brasil ganhou, tá rolando até agora, de FIFA, eu acho. Tipo, o Brasil ganhou no FIFA, legal, mas, sei lá, meio que dane-se também, entendeu? E acho que, bom, visão minha, as pessoas que vivem nesse mundo, sejam jogadores, jornalistas, narradores, os fãs, eles preferem que seja essa coisa mais nichada, mais ali deles, do que se torne uma coisa muito mainstream, né?
Tipo assim, se for pro mainstream, acho que tudo bem. O problema é o quanto você vai ter que mudar o nosso joguinho pra se adaptar. Por exemplo, se chegasse o Comitê Olímpico, né, voltando nesse assunto, pra ter Counter-Strike nas Olimpíadas, vai ter que parar com isso de terrorista, vai ter que ser time azul contra time vermelho. Não, eu ia falar, então dando essa Olimpíada, a gente não faz questão disso mesmo, entende? Mas se, eles mudarem a mentalidade, não pode ser do jeito que tá, beleza, tudo bem, vai ter uma competição na Olimpíada, vai ser legal. Qual foi a maior premiação que você já viu num campeonato desse? A maior premiação do... Olha só, é interessante isso na real. O top 10 maior de premiações, até a última vez que eu vi, há um ano atrás mais ou menos, o top 5 era tudo do Dota. Porque o que o Dota tem? O Dota tem um mecanismo que é o passe de batalha, que é algo que tem em vários jogos, mas eles lançam passe de batalha perto da época do Mundial e eles fazem um esquema de que todo valor não, 25% do valor na real, mas 25% do valor arrecadado com passe de batalha que a galera compra pontinha, essas coisas, vão para a premiação do Mundial. E isso gera muita grana. Tanto que a maior premiação dos esportes é do Dota 2, o Mundial de 2021, $40 milhões. Nossa. Isso em geral, né? O primeiro colocado levou... o primeiro colocado é 18 milhões, se eu não me engano. E aí os outros milhões distribuídos. Né? Você tem um CD pra eu jogar isso? Até agora sem O jogar. último colocado, o cara que se classificou e perdeu, levou $100 mil. Só de perder. Só de conseguir chegar lá, já toma 100 mil. E aí foi escalando, né? Sei lá, não lembro de cabeça, mas o segundo 5 milhões, o terceiro 3 milhões, mas o primeiro 18. Saiu um pouco dessa bolha, Quantos né? são para um time de Dota? 5. Ah. Bem, tem o stats, né? Tem o coach, o manager. Dá uma distribuída na grana, Eu vi que mas... até agora uns influenciadores aqui no Brasil estão criando times, né? Sim, por exemplo, o Casimiro, o jogador de futebol, não o Casé. O Casimiro volante, ele... Putz, eu vou dar a informação pela metade. Mas ele comprou um time de esportes no Brasil aqui. Não vou lembrar qual, mas ele comprou. Não Quem sei que tem um que é feminino? Vários orgs têm times Não, femininos. eu vi um influenciador, tipo o Felipe Neto, pode ser? Que comprou um time só de mulheres. Não sei, tem vários times femininos. Eu acho que eu vi que eu né? achei muito foda, porque eu vi uma entrevista falando que, tipo assim, elas não têm tanto espaço, não tem tanta... tipo no futebol, tem retorno, mas não é como Sim. o masculino. E aí ele tava nesse rolê. Investindo. E realmente existe essa diferenciação. Existe pra caramba, né? Eu acho que em tudo no nosso mundo tem essa diferenciação de masculino e feminino, e nos esportes não é diferente. Primeiro que começa daquela ideia inicial de que videogame é coisa de menino. Então, pensando em habilidade, tem muito mais meninos bons do que meninas, mas não porque elas não podem ser bons, mas é porque é o tempo que o menino joga Sim. videogame, entendeu? É dedicação. Tem menino que vai conhecer videogame com 16 anos, com 15 anos, enquanto o menino joga desde pirralha. pequeno. entende? Desde os anos 80, 90, foi decidido que, pelas campanhas publicitárias, que videogame era um produto para menino, então sempre foi anunciado, então a maioria dos meninos tem contato com isso mais cedo, mais tempo, então você acaba tendo essa fanbase maior, e aí a gente também contar com o machismo dentro das comunidades, especialmente dentro de comunidades online, onde você joga com pessoas que você não conhece, acaba sendo um ambiente difícil para a maioria das jogadoras, onde elas têm que enfrentar muito preconceito, muito assédio, e a partir daí você desencoraja a maioria delas a estar jogando, e não tendo esse estímulo, você não tem jogadoras no nível profissional, o que faz com que tenham menos jogadoras jogando no nível iniciante. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha de trabalho, né, da empresa lá onde eu narro, a Daiane, e a gente estava conversando sobre isso. E ela me conta que, tipo, na maioria das partidas que ela joga, e ela é uma jogadora muito boa, ela é do nível máximo, da patente máxima do Dota, ela não abre o microfone, ela não opina em nada, porque quando ela abre o microfone, de duas uma, ou vão começar a xingar ela, tipo, cachorra, você não deveria estar jogando, vai lavar uma panela, ou vão começar a assediar ela, tipo, passa Instagram, pô, que voz bonita, deve ser gostosa, coisa do tipo, entendeu? E aí, tipo assim, ela não consegue evoluir o jogo dela por causa disso também, porque ela não entra em time, porque sabe, se entrar num time vai ter problema, entendeu? E aí fica muito mais nichado ainda por conta do assédio.
É muito complicado. Tem até aquele jogo Free Fire, que é de celular. Aham. E aí eu lembro que na pandemia teve uma época que todos os meus amigos estavam jogando. Eu falei, pô, vou baixar pra jogar também. E essa questão que tem também no microfone, que você pode abrir pra poder conversar com pessoas, tipo assim, que entram na partida que você não sabe, não faz ideia de quem é. Então, esse negócio de a partir do momento que você fala da sua voz, o pessoal já fica literalmente isso. Ou fica dando cantada em você, ou a pessoa fica literalmente xingando. Tipo assim, porra, tá fazendo merda porque é mulher, sabe? E os dois são igualmente incômodos, né? Exatamente, E exatamente. isso te desestimulou de jogar? Cara, tipo assim, eu acho que pra mim, pelo menos do celular, não é uma coisa que eu tenho tanto assim vontade. Mas, cara, se eu tivesse, principalmente de computador, assim, porque o meu irmão, ele sempre jogou. Meu irmão, ele joga até hoje, né? Ele tem 30 e poucos anos e fica jogando no computador. Então, tipo assim, sempre eu via ele jogando, só que eu ficava mais de fora, assim. Nunca tive essa oportunidade de, vou pegar pra jogar. E aí, quando ele se mudou também, que ficou cada um no seu lado, eu parei total de ter essa influência, né? Então, só quando eu era bem menor, eu jogava bastante. Hoje em dia, eu não tenho mais esse contato, Então, não. o seu caso já é um caso ruim, tá ligado? Já é uma parada- Mas o jogo em si não é um bagulho que você gosta pra caramba. Sim, Então, sim. se eu vou Já jogar ou não desestimula, jogar, exato, tanto exatamente. faz. Agora imagina você gostar de verdade daquilo E ter que passar por e isso, tem que né? passar por isso. Você não consegue ficar sem jogar a parada porque você gosta, você se diverte. E tem que passar, é quase que uma condição. Pra você Sim. jogar, você tem que topar, tomar xingo todo jogo. Sim. Você não, você, por exemplo, você gostou, achou legal, mas hoje em dia você não joga mais. Exato. Dane-se. Tá tudo bem. Agora, Marina, vamos falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é música. Rock in Rio. De uns anos pra cá, o Rock in Rio colocou a gameplay, que é uma coisa que sai muito da bolha e vai pra um certo mainstream, né? Sim. Eu nunca fui, porque realmente eu não tive interesse, eu tava muito ocupado querendo ver os shows, mas eu sei que você deu uma passada lá, Sim, né? no último Rock in Rio que teve agora, acho que foi do dia da Dua Lipa. Aham. Dia 9, eu acho, de setembro. Sim. Ou dia 11. Acho que foi dia 11. 11. E aí eu fui com minhas amigas, que elas queriam ir lá ver e tal. E aí, tipo assim, tinha até gente de cosplay. O pessoal foi realmente assim, nossa, vou pra ir, mesmo sendo Rock in Rio, que a gente tá acostumado, tipo, Rock in Rio ser uma coisa ligada mais à música. Mas aí quando a gente entrou lá, era um negócio muito doido, porque É o outro pessoal tava mundo, né? jogando, literalmente, aquelas telonas lá pra gente poder ver o pessoal jogando ali ao vivo. Então era uma coisa que eu falei assim, nossa, gente, eu nem fazia ideia que existia isso aqui dentro do Rock in Rio. Então acho que é até uma coisa legal de se ter também, pra trazer vários públicos pro mesmo festival, que às vezes a pessoa gosta de música, mas tem esse momento também pra poder jogar. E eu achei, nossa, interessante pra Você teve a caramba. oportunidade de ir? Sim, teve vários dias, né? Eu não lembro quais são as datas exatamente, mas eu fui no Rock in Rio no dia do Green Day. Eu acho que foi Sim. dia... Putz, sei lá. Foi no dia do Green Day. Aham. E aí no dia do Green Day tava tendo a Nosso final... editor vai pôr a data aqui. A data do Green Day. Trabalho. No dia do Green Day, por coincidência, tava tendo a final de Counter-Strike. Quem tava narrando era... Tem uma câmera pra mandar um beijo? Quero mandar um Manda beijo. aí. Escolhe a No dia câmera. do dia do Green Day, tá falando da final de Counter-Strike, que meu querido amigo Renan Wars tava narrando a final lá diretamente da... Era Arena XP o nome? Eu não lembro qual era o Acho que é nome. Gameplay Arena. Eles criaram um nome pro É, lugar. o Rock Mas in Rio dá enfim, nome pra tudo. um beijo pro Renan Wars. Ele tava lá narrando, passei lá, troquei uma ideia com ele, muito insano. Era um bagulho pequenininho, né? Tinha poucos lugares, eram alguns puffs jogados no chão assim. Acho que não dava nem pra mais 100 pessoas direito assistir. Mas só de ter era muito maneiro. E tava falando da final de um campeonato que era fora daquilo, sabe? É um campeonato que rolou durante todo o ano, que é o CBCS, que é o E campeonato calhou brasileiro. de... E eles fizeram uma parceria com o Rock in Rio, de a final vai ser presencial no Rock in Rio. Irado. Que aí é maneiro, porque muita gente que não conhece passou ali de curioso, né? E aí viu, e a galera que tem gente que foi pra ver também, porque, por exemplo, era no começo do dia. Então se você foi pra ver o Green Day, ou foi pra ver o Fall Out Boys, como eu fui no dia, você viu o campeonatinho no começo da tarde ali, maneiro, agora eu vou lá pro show. E uma integração muito da hora. É uma integração que acontece que... É isso que a Marina falou, né? Tipo, agrega pro festival, que é um Sim. festival de música, mas ele te dá opções de você passear por vários mundos, né? E isso é muito interessante até pra conhecer. Depois que a Marina falou de como ela adentra aos, eu, numa próxima oportunidade, vou dar uma passeada por lá. E assim, existe muitos eventos pelo mundo de esportes, né? De joguinhos. Joguinhos online, joguinho de Joguinho fada. joguinho de fada, esse povo que fica tirando nos hotéis. E você foi pra Singapura Fui pra Singapura. cobrir um evento. Cara, quando eu vi, que eu falei, cara... Aí eu fui no Instagram da sua empresa, que eu não sei se ainda tá lá, na BTS Na Brasil BTS, TV. que não é o grupo de K-pop. Não é? é? De Não. K-pop? Não, é a Beyond the Summit. Como Beyond the assim? Summit Brasil. E aí, assim, no perfil vocês têm acho que 25 mil seguidores. Sim.
é uma empresa que, no meu ver, é pequena. Sim. E eles mandaram pessoas pra Singapura pra cobrir um evento. É o nicho, né, cara? Exato. bem nichado, A que a minha gente não faz cabeça ideia. deu um nó. Eu falei, Sim. caraca, isso é muito grande. E eu não tinha noção. Fora da nossa bolha. Conta pra gente como é que foi a experiência. Cara, foi insano. Tipo assim, a Valve, né, que é a dona do jogo, a desenvolvedora do jogo, ela nunca tinha feito algo desse tamanho. Ela já tinha, em outras edições, financiado um estúdio no Brasil para fazer a narração do Brasil. Mas no ano de 2022, eles iam fazer em 2021, mas aí Covid, terceira onda na Europa, não rolou. Foi até na Romênia, em 2021. Em 2022, em Singapura, o Covid estava tranquilo, em grande parte do mundo também. Eles falaram, bora realizar o plano, que é mandar uma galera para lá. E eles mandaram narradores de língua inglesa, obviamente, russo, chinês, espanhol e português. Nisso, a empresa, a Valve, selecionou os narradores. Acabou que eu não fui selecionado para ser um dos narradores lá em loco de primeira, mas a Valve contratou a minha empresa, que eu trabalho, né? Não a minha empresa, quem dera ser, mas a empresa que eu trabalho para ser a responsável pela produção de língua portuguesa. E aí nisso eu fui como produtor para fazer a função do Observer, que é o nome. Que, bem, quando você vê o joguinho, tem a câmera controlando, alguém tá mexendo naquela câmera. Alguém tá escolhendo o que mostrar, no caso fui eu que fui fazer. Aproveitei que eu já tava lá, me botaram para fazer umas entrevistas também, então, tipo, eu não fui como narrador de fato, mas fui como produtor e acabei fazendo uns bicos lá também. Mas você tava lá. Não, só de estar lá já é um... E foi insano, porque os caras não economizam, velho. A gente ficou num hotel Eu bizarro. acompanhei a viagem, eu fiquei tipo, caraca! Cara, insano. Tipo assim, eu nunca tinha saído do país, nunca tinha viajado pra fora. Minha primeira viagem pra fora foi pro, tipo, um dos destinos mais longe possível, Singapura, que é ali pertinho da Malásia, pertinho dessa galera. E numa estrutura insana, a arena insana, o hotel insano, tipo, o segundo melhor hotel de Singapura. Só fica atrás. Não sei se você tá ligado em Singapura. Sabe aqueles prédios famosos de Singapura, que são 3 prédios com navio em cima? Aquele é o hotel mais brabo de Singapura. São 6 estrelas, se eu não me engano. Então eu não sei, mas é o brabo. A gente ficou no segundo, com tudo pago, avião pago, tudo, cara. E vamos todos trabalhar com esporte! A única coisa que eu gastei dinheiro, a coisa que eu mais gastei dinheiro lá foi McDonald's. Porque o que aconteceu? Eu comecei a passar mal com a comida de lá. Muita pimentada. Muito tempero, muito tudo. Diferente, né? E aí eu comecei a passar mal. Eu falei, mano, não aguento mais comer essa comida do hotel. E, tipo, sushi todo dia, assim, né? Mas eu falei, não aguento mais comer. Aí eu teve... Você ficou quantos dias lá? Então, é até curioso também, porque eu fiquei 20. Aí eu podia ficar 12. Mas eu tive o azar de pegar uma covidzinha lá em Singapura. E aí eu tive que ficar mais. Com tudo pago. No último dia, Que problemão. tipo assim, a final foi no dia 31 de outubro. Eu não sei se outubro vai até 30 ou 31. 31, né? 31 de outubro e a minha passagem era dia 1. No dia 31, dia da final, eu já tava meio tossindo, assim, meio zoado e tal, a garganta pegando, mas eu não tava doente, tava tipo... Beleza, aí teve a final, teve a after partyzinha irada também. Faço ideia. Muito da hora. Só que no outro dia, cara, no dia que eu ia embora, eu amanheci terrível, péssimo. Aí eu cheguei pro nosso manager que tava lá, gerenciando tudo, falei, o nome dele é Dedê, inclusive um beijo pro Dedê também. Eu falei, Dedê, me arruma um teste de Covid aí, porque era open bar também de teste de Covid. Era liberado, você podia pegar o teste Lembrancinha de Covid. pra família foi teste de Covid. Então, eu trouxe um pra cá, pra ter. E era aquele eu não sei o nome, mas aquele que você mesmo faz o teste. Ele me deu 3, falou, vai pro seu quarto, faz no seu quarto e manda foto do resultado. Não deu outra, 2 palitão. Aí eu tive que ficar lá mais uma semana. O protocolo lá o protocolo de Covid muda sempre, eu não sei mais como é hoje em dia. Mas na época era o seguinte, depois de uma semana que você está infectado, mesmo que continue dando positivo, você não transmite mais. Então eles adiaram minha estadia, meu avião para uma semana. Então, se tiver positivo ainda, você vai mesmo assim, só sai daqui. E você saiu do hotel? Não, tinha que ficar no quarto. Tinha que ficar... Quer dizer, se eu fosse otário, eu poderia sair porque ninguém tava me vigiando. Entendi. Por exemplo, a própria Valve, que é quem organizou, meteu o pé. Eles foram embora. Eu fiquei sozinho no hotel. Eu e um outro brasileiro, que também pegou Covid. Brasileiro sendo brasileiro. Não, né? ficou eu, um brasileiro, um peruano, um chinês. Foi uma galera, uns 5 que ficou com Covid depois, né? Teve after party também e tal. Depois uma galera chegou nos países também que pegou, enfim, deu ruim, né? E você pode falar que isso foi
Pô, até hoje a maior realização que você já teve. Pô, de fato, definitivamente. E ali você teve certeza que é o que você quer seguir pra vida. Eu já queria antes, né? Mas, pô, isso aí eu acho que só carimba mais, pô. Viagenzinha pra Singapura, tudo na faixa. Aí, tá doido. Cara, muito incrível. Você tem mais alguma pergunta, Marina? Cara, em relação a isso, acho que não. Mas além do Dota, tem algum outro jogo que, assim, você tem interesse, que você gosta? Então, você já narra? já narrei um pouco Counter-Strike também, né? Eu narro mais os jogos que a minha empresa faz, né? Que é o Dota, Counter-Strike. Eles fazem também Pokémon Unite, mas é um jogo que eu não me interesso muito. É um jogo novo, na verdade, também. Mas eu narro mais, principalmente Dota, assim, no meu dia a dia, e Counter-Strike. Só sobre Singapura, cara, um bagulho que também era doideira. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com o que você ama, você tem um choque de realidade. A gente chegando do aeroporto pro avião, a gente entra no hall do hotel maravilhoso, primeira coisa, deslumbrado com o hotel, e depois aqueles jogadores que você sempre assistiu de longe, passando assim no hall do Passando, hotel. E lá tinha um bagulho que era muito curioso também, que em Singapura você não pode fumar em qualquer lugar. As ruas têm uma faixazinha amarela que é a área onde você tá permitido fumar. E eu ia passar aperto. Então, do lado de fora do hotel, tinha essa área, o fumódromo que a gente chamava, né? Que era onde podia fumar. E aí, tinha muita gente da nossa equipe que fumava. E muito jogador fuma, não fazia ideia. Aí eu vi aquele cara e falei, caraca, fulano fuma pra caramba, o cara é uma chaminé, não sei o quê. E era muito da hora esse choque de conhecer a galera que você só via de longe, sabe? Eu fui num show, e aí eu não vou citar nomes pra não expor a pessoa, mas na entrada do show, a irmã da cantora chegou e falou assim, você tem um isqueiro? Porque eu tava fumando, eu tenho. Aí eu emprestei, ela acendeu. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca, se a irmã dela fuma, o cheiro de cigarro não incomoda, então ela vai gostar de mim. E eu fiquei tipo, e depois o namorado da cantora em questão fuma. Eu falei, gente, será que ela fuma? Ela eu não vi fumando, né? Porra, o namorado, a irmã, todo mundo em volta fuma, ela deve acender um também. Tem como. Mas eu quero te agradecer muito pela sua presença. Foi uma aula, foi incrível. Foi incrível. Tipo assim, eu não sabia nada, agora eu sei 10%. Muito fora da nossa bolha também. Totalmente. É muito bom da gente conhecer mais também. Eu fiquei muito interessado em saber mais, em pesquisar, em ver Maneiro. e ver qual é, porque, cara, é um mercado que tá crescendo, acho que tem muito espaço ainda pra crescer. Com certeza. E pelo visto dá uma graninha, né, Né? Marina? Tu percebeu isso, né? Acho que nós vamos investir. Vamos investir nisso. E games são o produto que gerou a maior receita. A gente pode ver em GTA V, que foi... GTA eu jogava, eu gostava. Bater nos outros, Mas eu arrancar do jogava no carro. PlayStation. Nossa, eu saía, tirava a pessoa do carro e usava de táxi. Não, muito Atropelar pedestre. muito bom, muito bom. Legal. Catana. Acabamos de falar que jogo não influencia os outros, Eu nunca dirigi um tanque na vida real. mas tem vontade. Vamos falar sobre isso. Mas eu acho que o jogo está cada vez mais conquistando espaço dentro das mídias que a gente consome e a gente não pode subestimar isso, mesmo que não seja a área que a gente mais se especializa. Com certeza. Bom, e pra finalizar o nosso podcast, a gente tem um grandíssimo, famosíssimo, esperado. Top 3. E hoje a gente vai perguntar pra vocês top 3 games que você gosta de jogar, gosta de assistir, no seu caso narrar. Se tem algum que você não falou e que é um guilty pleasure, assim, que você assiste, que você joga em segredo. Tem aquela parada, né? Porque Dota e LoL são jogos rivais, né? Então tem essa parada, ou você ama Dota e odeia LoL, ou o contrário. Sim. Mas eu botaria um League of Legends ali no meu top 3, até porque eu tenho muitos amigos que jogam, então eu sempre jogo com O eles. segredo é que você devia ter vergonha de jogar os dois. Então, é quase, tem que escolher, cara, você tem que escolher, só pode um. Mas eu acho que um League of Legends em terceiro, um Counter-Strike em segundo e um Dota em primeiro, que aí não tem... Não tipo tem assim, como. muito em primeiro, né? Terceiro, segundo, primeiro, Entendi. entendeu? E você, Marina? O meu seria Guitar Hero. Da hora. Eu adorava jogar Guitar Hero. GTA, eu jogava muito também. Tudo PlayStation, tá, gente? Mario Kart. E vou botar uma menção rosa de Call of Duty, que eu jogava muito. Call of Duty é também. muito da hora também. Eu jogava. Gente, eu gostava. isso Você não sabia, não eu sabia. não sabia. E você, Felipe? Poxa, eu sempre fui mais dos joguinhos de aventura e exploração. Eu gostava... Em primeiro, pra mim, vai ser o Minecraft, que foi basilar na minha vida. Eu também já joguei muito The Witcher e Skyrim, porque eu também tenho essa proximidade muito grande com os RPGs.
Da hora. Chega você, João Vitor. Então, os meus eu vou falar de Wii Sports, amava todos. Aquele boliche lá. Boliche, tênis. tênis, amava O beisebolzinho todos. também é legal. Eu vou arrancar um do fundo do baú, que é o Game Cubo. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem. Era um videogamezinho roxo, Sim. quadradinho, um cubo. O Manete tinha Que 3. tinha muito Mario Party, eu amava. Aham. E em primeiro lugar, eu vou falar dele, o maior, Township. Nossa, mas é muito bom, tá? Eu Esse aí tô há sou- meses sou. viciado criando minha Sim. fazenda. É muito... Quem Não quiser é só mandar- uma fazenda, é uma É uma metrópole, cidade, é. O meu já Quem tá quiser assim, mandar presente, gente, me mande presentes, eu estou sempre precisando. E é isso muito então, bom. gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigada, gente. E é isso. Conta pra gente nos comentários os jogos que vocês jogam, o que vocês gostam de assistir, o que vocês aprenderam com a gente hoje. E se inscreva no canal da produtora, porque vem aí o último episódio da primeira temporada. O que vem por aí, hein, gente? Segredo, A qualquer Marina. momento. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.